Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Qual o intuito desse vídeo? Eu recebi de alguns alunos algumas dúvidas referente à questão do tema, certo? Do projeto integrador. Eu já esperava isso, porque quando a gente fala de inovação, inclusive, como eu falei para vocês na aula, né? Se o tema fosse só inovação, eu deixaria vocês totalmente perdidos, porque é um universo muito grande, vocês não saberiam nem por onde começar. E por mais que eu tenha delimitado, mesmo assim ainda se torna algo muito grande. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês terem algumas ideias do que pode ser trabalhado, certo? Só lembrando aqui, ó, o nosso cronograma que foi reorganizado, já está devidamente postado. E hoje, dia 21/10, é a data limite para vocês entregarem é, o nome dos grupos e seus respectivos orientadores, certo? O nome de quem compõe o grupo e os orientadores, ok? Então, os dois temas apresentados foram esses: mecanismos de inovação, inovação e o desenvolvimento regional, certo? Vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de algumas coisas que eu vou citar que vocês podem sim começar a discorrer o trabalho de vocês sobre esses temas, mas para vocês terem um norte melhor do que pode ser trabalhado. Mecanismo de inovação, eu aconselho vocês começarem a trabalhar a questão conceitual, certo? Até mesmo para vocês entenderem o que seria um mecanismo de inovação dentro de um ambiente de inovação em comparação com um ecossistema de inovação, certo? E aí eu dei um exemplo aqui de duas entidades, a Amprotec e o Sebrae, certo? Que podem melhorar, trazer para vocês à luz de conceituação sobre o tema, um entendimento melhor sobre o assunto. Para daí vocês começarem a discorrerem sobre o que escrever. E aí eu também indico que vocês se adentrem, digamos assim, a entender os tipos de mecanismos, certo? Mecanismos, desculpa, está escrito mecanismos, mas é mecanismo de inovação. E aí eu trago aqui esse exemplo, certo? Essa figura que nos traz aqui o que é um mecanismo de inovação dentro do ambiente de inovação, onde ele se encontra, certo? Essa conceituação, principalmente ligada a ecossistema e ambiente, é meio difícil a gente distinguir a diferença. Por isso eu optei por, é, por falar, por cobrar, digamos assim, mecanismos de inovação. E aí nós temos tipos de mecanismos de inovação, né? Como pré-incubadoras, incubadoras, aceleradoras, coworking, labs de inovação, tem outros mecanismos. Então vocês podem muito bem, dentro de um trabalho de vocês, desenvolver um trabalho voltado para um desses tipos de mecanismos de inovação, certo? Aí totalmente a critério de vocês, ok? E já quando a gente fala de inovação e desenvolvimento regional, certo? Alguns fatores que é bom vocês se atentarem. A inovação como fator de desenvolvimento regional, como a inovação pode ser vista como um fator, como ela funciona. Alguns cases, certo? Achar uma metodologia que por meio de uma pesquisa bibliográfica com base em cases de inovação e desenvolvimento regional, vocês possam estabelecer um parâmetro e aí trazer um trabalho interessante. Tipos de inovação, e aí eu já trago inclusive um tipo de inovação, que é a inovação frugal. É interessante vocês entenderem, quem quiser, né? Existem vários tipos de inovação, né? A inovação frugal é um, que inclusive foi tema de um dos trabalhos que eu desenvolvi no mestrado. A questão da conceituação, vocês entenderam o que seria inovação frugal e como ela se relaciona com o desenvolvimento regional, certo? Ecossistemas, né? Ecossistemas ou ambientes, certo? Que seria a região e os principais atores. Então, apontar quem são esses atores, quem são os principais atores que podem elaborar ou fomentar, por meio de políticas ou práticas de desenvolvimento regional por meio da inovação, e a questão legislação também, da legislação também, desculpa. Nós temos inclusive duas leis aí que eu apontei como exemplo: a Lei Federal 10.973, que é a chamada Lei da Inovação, e a lei estadual que foi inclusive sancionada esse ano, que é a Lei 7.511, que é a Lei Estadual de Inovação, certo? Qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem vir encontrar em contato comigo, que a gente tenta sanar da melhor maneira possível. Então,
lembre-se, o que eu acabei de fazer aqui não é, fechar o ramo, vamos dizer assim, de estudo de vocês. O ramo não, desculpa, o tema, certo? Do estudo de vocês para a elaboração do projeto, do artigo, nesses daqui. Eu estou dando alguns exemplos de algo que pode ser analisado, que pode vir a se transformar num trabalho interessante para apresentação, ok? Então, até o final do dia, eu espero a, voltando aqui, a, a relação dos respectivos orientadores de vocês com os grupos de até 5 pessoas. Ok? Pessoal, qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo para a gente tirar. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau!